Fala crente, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso novo devocional. Começaremos a falar agora sobre a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, carta escrita muito provavelmente logo após a escrita da primeira carta aos Tessalonicenses. Paulo se direciona aos crentes que estavam ali em Tessalônica, essa capital da província romana da Macedônia, uma importante cidade portuária de trânsito naquela época, e ele então vai falar muito mais agora sobre a preocupação que não deveria ser quando o fim do mundo iria acontecer, mas da maneira, ou seja, o como deveriam aqueles crentes se comportar na espera dessa volta de Jesus. Mais uma vez a carta é escrita por Paulo, Silas e por Timóteo, eles assinam, vamos colocar assim, a abertura da carta à igreja daqueles que estavam ali em Tessalônica. Graça a vós e a paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E devemos dar graças a Deus por vós sempre, irmãos, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Importante essa compreensão do uns para com os outros. Paulo se utiliza muito dessa expressão, e o de dar graças a Deus por outras pessoas. Dar graças a Deus pelo motivo de que os discípulos dele, enfim, de que a igreja que ele havia plantado estava crescendo no amor, estava crescendo na graça, estava crescendo na fé. Entender que a fé é algo que precisa ser constante e entender que a gente precisa sim se alegrar com os que se alegram e conseguir ser grato a Deus não apenas por coisas, por artefatos ou por materiais ou por situações que nós recebamos, mas sim por pessoas, por gente, de maneira que nós mesmos nos gloriamos, ele vai dizer no versículo 4, de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e tribulações que suportais. No mundo tereis aflições, Jesus disse, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Interessante a separação entre paciência e fé. Você certamente conhece pessoas que são pacientes, mas elas não têm fé. Em algum momento elas perdem essa paciência, porque elas aguardam, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Então, em algum momento elas se decepcionam e deixam de ser pacientes. Por conseguinte, temos pessoas que aparentemente manifestam uma fé, mas elas estão impacientes. Então, uma fé momentânea, uma fé específica para momentos muito específicos, mas como aquilo demora muitas das vezes a ocorrer, aquela fé se perde, se esvai então, porque elas são impacientes. Paulo diz que vocês tenham então uma fé e uma paciência para suportar todas as tribulações. Isto é o sinal manifesto do justo julgamento de Deus, para que estáis considerados dignos do reino de Deus, pelo qual também sofreis. Ou seja, participar disso, passar por isso, faz parte desse processo de justificação que não tem a ver com mérito, não é um processo meritocrático, onde eu alcanço a dignidade e o merecimento de ser justo. Muito pelo contrário, Cristo é pela graça, Paulo vai concluir falando sobre isso, é pela graça que ele nos justifica, visto que é algo justo diante de Deus recompensar tribulação ao que vos atribulam. Ou seja, quando conseguimos caminhar em paciência e fé, suportando as tribulações que sobrevêm a nós, muitas das vezes sem motivo aparente, sem justificativa aparente ou merecedora, Paulo diz que de fato Deus retribuirá com tribulação aqueles que têm nos atribulado, até que se revele no céu Jesus Cristo, com os seus anjos poderosos em chama de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai além do conhecimento intelectual, mas ultrapassa isso atingindo a perspectiva da necessidade de obedecer, e obedecer tem relação com o conhecimento mais íntimo. Não se obedece àquilo que a gente não conhece, senão é simplesmente um cumprir de ordens. A obediência, ela tem essa inferência, essa perspectiva, essa percepção de que eu preciso, só consigo de fato obedecer, no sentido extremo e pleno da palavra, aquilo que eu passo a ter certo conhecimento prévio, os quais serão punidos aqueles que não obedecem a Cristo com eterna destruição. Lembre-se que ele está falando sobre a volta de Jesus, a escatologia, a eternidade. Então é uma eterna punição longe da presença do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier, logicamente glorificado, e vier para pegar aqueles que creem, porque o nosso testemunho tinha sido crido ali entre os crentes de Tessalônica. Paulo vai dizer, vocês creem no nosso testemunho, então que a gente possa aguardar de forma ansiosa, com muitas aspas, uma ansiedade positiva em Cristo, a volta dele, pelo que também oramos sempre por vós, versículo 11, para que o nosso Deus vos considere dignos dessa vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Antes que isso parecesse, mais uma vez, no sentido de mérito, para que vocês se tornassem dignos, Paulo vai dizer no versículo 12, fechando o capítulo, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele,
segundo a graça de nosso Senhor Deus e do Senhor Jesus Cristo. É exclusivamente pela graça. E para fechar nesse versículo, uma grande palavra que Paulo diz é para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós, mas também para que o nosso nome seja a glória nele. Ou seja, não apenas para que seja manifesto em nossa vida o agir de Deus, para que as pessoas ao olhar para nós percebam a glória de Deus, mas uma grande reflexão. O que nós, quando Deus olha para a gente, quando Deus nos enxerga aqui nessa terra, o que nós temos refletido para Deus? Nós glorificamos com a nossa vida, de fato é reflexo do poder dele na nossa vida, ou as pessoas sequer percebem que nós caminhamos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Que ele nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus.